Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso programa Mentalidade. Todo domingo a gente está aqui juntos, firmes e fortes. E hoje, mais um tema aqui top para vocês, né? Deixa eu escrever aqui o tema. Boa noite, Lara. Lara não perde uma live. Isso aí, minha filha. Continua assim que você vai voar alto, viu? Boa noite, Jô. Boa noite, minha mãe. Boa noite, Dani, Joana, Nel Bittencourt. Boa noite, Lu. Pare de agradar todo mundo. Fixar o tema aqui. Boa noite, Aline. Boa noite, Reni. Boa noite, Cadrina, paciente querida aí. Boa noite, quem mais aqui? Purificação, Eusene, Elizabeth, Luciana. Quem mais aqui? Gilmara. Cadê Léo? Acabei de levar pra casa da mãe dele. Dormiu no carro, inclusive. Doutor Sou Marli de Léo. Oi, Marlizinha, como é que você tá, minha querida? Suca, Eliana, Rosana. Galera, seguinte, o tema de hoje tá um tema muito top, certo? Eu acho que é um dos temas que todo mundo precisa ouvir, certo? Inclusive eu, no passado, precisava ouvir esse conteúdo aqui. Teria me ajudado muito na minha vida. Mas, né? O tempo nunca é perdido, o tempo sempre é aproveitado de alguma forma. Então você conhece alguém, né? Que fica preocupado em querer agradar todo mundo. Aquela pessoa que fica preocupada, deixa de fazer as coisas com um simples objetivo, com medo, né? De desagradar. Pega esse aviãozinho e compartilha com ela, tá bom? Tenha certeza que vai ser um conteúdo de extremo valor para a vida dessa pessoa. Perfeito? Garanto a você que eu vou dar o meu melhor. Vou entregar conteúdo aqui naquele nível que eu sempre entrego, tá bom? E o bicho vai pegar aqui hoje. Deixa eu beber água aqui para dar uma oxigenada no cérebro, para a gente começar a turbinar aqui. Então vamos embora, né? Enquanto a galera entra. E aí, Marcos, já ligou a turbina aí? Para botar o fogo para dentro? Boa noite, Dessana. Boa noite, Mai. Boa noite, Nega do Carmo. Aí, ó. Então simbora. Rafael, vamos lá. Esse tema de hoje é um tema que eu vou mais fundo do que eu falei semana passada, tá bom? A galera gostou muito do tema da semana passada. E hoje eu vou trazer para uma nova ótica, né? Esse tema que acaba sendo um pouco de complementação, mas conteúdo totalmente diferente. Eu vou trazer outra visão, né, do tema. Então a gente vai sempre naquela pegada. E semana passada eu introduzi uma coisa suave, né? E eu queria puxar para isso aí. Primeira coisa, por quê, né? Que a gente tem esse problema de querer ficar agradando as pessoas, né? Porque, como eu falei na live semana passada, somos seres tribais. A gente quer andar em comunidade. Então, quando a gente nasce, sai da barriga da mãe da gente lá, o primeiro vínculo que a gente estabelece é com a mãe. Então, ou seja, a gente vai receber ali o leite da mãe, vai ficar conectado à mãe. E à medida que a gente vai crescendo, a gente descobre que existe uma outra pessoa que é o pai. Então, você... Pois é, Dida, vou começar suave aqui, beleza? Então, a gente descobre que existe um pai. E esse pai, ele faz parte desse nicho. E aí, eu começo a entrar no primeiro complexo, que é entender que existe uma pessoa que se relaciona com minha mãe, que é meu pai, que está querendo tomar o espaço que é meu. Que até então era eu e minha mãe. E à medida que a gente vai crescendo, aí às vezes eu e um irmão, aí você descobre que tem um irmão ali agora que vai competir com você, e a gente passa por um processo de competição. Competição de espaço, competição de ter aquelas pessoas ao nosso redor. E à medida que a gente vai crescendo, né, Léo tá passando por isso agora, que ele tá na escola, então ele quer construir um espaço, quer construir a tribo com os colegas dele. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai passando por desafios. Os desafios de se inserir em tribos. O desafio de se inserir em grupos. Então, ou seja, esses desafios de se inserir em grupos e tribos faz a gente começar a querer fazer coisas para agradar essas pessoas. E dessa forma, a gente agradando essas pessoas, a gente consegue se inserir nisso. Então, ou seja, isso é algo natural. Se a gente olhar a tribo
de vaca, a tribo de leão, ou seja, cada tribo de animal na natureza, eles têm que obedecer alguns comandos para conseguir se inserir. Eu estava assistindo ontem Mufasa com o Léo, e é exatamente isso. Ou seja, o leão, ele domina aquele grupo ali de leões. Para isso acontecer, ele tem que passar por um ritual que é brigar com outro leão para que ele ganhe e ele assuma aquele papel. Então, ou seja, é natural que nós seres humanos e outros animais da natureza precisamos criar estratégias para se inserir em grupos. Por quê? Porque a gente não consegue viver só. Imagina se eu chegasse para um de vocês aí, para Cássia que entrou agora aí. Cássia, eu vou te dar todo o dinheiro do mundo, eu vou te dar absolutamente tudo, vou te dar casa, avião, tudo. Mas só vou te dar uma condição para você ter isso. De você morar sozinho no planeta, não ter mais ninguém. Não tem sentido. Ou seja, não adianta eu ter tudo se eu não tenho ninguém para compartilhar isso. Então, ou seja, andar em tribos faz parte da nossa vida. Só que, para a gente se inserir nessas tribos, a gente precisa agradar e se posicionar a tal ponto que as pessoas incorporem a gente nessas tribos. Pronto. Então isso aqui é o básico. Perfeito? Ótimo, Rafael. Só que, por conta dessa necessidade de validação e aceitação social, a gente começa a desconfigurar algumas coisas que fazem parte da nossa personalidade. Que é o quê? A nossa identidade. Então, ou seja, a minha identidade, ela jamais pode ser distorcida visando apenas pelo fato de eu agradar uma pessoa para conseguir entrar naquele grupo. Então, olha como é importante a gente construir a ideia de que eu preciso primeiro me conhecer para saber, após o meu autoconhecimento, quais são as tribos que eu preciso me inserir. Olha, aqui é o aquecimento. A partir do momento que eu clarifico a minha identidade, eu consigo ter clareza de quais são as tribos que estão alinhadas com quem eu sou. Quanto menos eu clarifico a minha identidade, mais escravo eu sou das pessoas que circundam o meu ambiente. E aí a gente entra num grande dilema hoje. Por que eu estou falando disso? Porque hoje a gente vive um grande problema que é a internet. A internet, a gente quer a validação das pessoas que nos seguem. E por querer a validação a todo custo das pessoas que me seguem, eu começo a desconfigurar a minha identidade pensando no único objetivo de agradar as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, à medida que você cresce profissionalmente e a tua visibilidade aumenta, você passa a ser alvo, como já falei isso aqui em algumas lives, de 20% das pessoas que te seguem. Ou seja, existem pessoas que te seguem que elas não querem ver o teu sucesso. Elas estão ali apenas para identificar algum deslize teu, para a partir daí elas te julgarem e tentar te paralisar. Então, ou seja, mais uma vez, quanto mais eu clarifico a minha identidade, menos escravo eu fico da aceitação das pessoas. Quanto mais eu clarifico a minha identidade, menos eu vou precisar justificar para pessoas que não têm alinhamento com o tipo de tribo que eu quero me inserir. Perfeito? Ótimo, Rafael. Então, eu estou começando a entender que o grande lema para que eu consiga ser uma pessoa que não queira agradar todo mundo é eu ter a clareza de quem eu sou primeiro. É eu ter a clareza do que faz sentido para a minha vida. E aqui entra um primeiro ponto importante que você precisa construir dentro dessa programação mental, que é você não pode ser uma pessoa que fica em cima do muro. Ou seja, você conhece aquela pessoa que quer ser amigo de todo mundo? Pronto. Ao longo da minha vida, eu conheci várias pessoas assim. Algumas pessoas estavam próximas de mim, eu tentei ajudar a explicar a importância de você se posicionar na tua vida. E outras, eu me afastei, porque eu não gosto de me relacionar com pessoas que não se posicionam. Porque uma pessoa que não se posiciona é uma pessoa que quer agradar todo mundo. E não dá para agradar todo mundo. Porque nem todo mundo está alinhado com a tua identidade, ou seja, com os teus princípios e valores. Então a primeira coisa que você precisa fazer, ou seja, você precisa construir dentro da tua identidade, ou seja, do teu propósito, da tua identidade, de que pessoa que você é que você não pode ser uma pessoa que vive em cima do muro.
Por quê? Porque quando você vive em cima do muro, você não é uma pessoa que a gente confia, não é uma pessoa que dá para contar. Então tenha cuidado, você, quando for inserir em tribos de pessoas que não têm um posicionamento. Por quê? Porque se eu não tenho um posicionamento, eu viro um escravo da opinião do outro. E quando você vira escravo da opinião do outro, você vira um escravo da tua vida. Isso é uma merda. Isso é uma merda. Então por que eu tô te dizendo isso? Porque se você não tem essa clareza de que você precisa se posicionar na tua vida, você vai ser o tipo de pessoa que quer agradar todo mundo. E quando você agrada todo mundo, você deixa de se agradar para querer agradar o outro. E isso é ruim, porque você vai se prejudicar. Você vai adoecer, você vai entrar em depressão, ou você vai entrar em ansiedade. E por que eu estou dizendo isso? Porque na internet está se construindo essa ideia de que você precisa sempre agradar, que você não pode falar tudo, porque se você falar coisas, as pessoas vão te criticar. Ou se você... Não é que você sair falando maluquice, mas, por exemplo, se você for falar de Deus hoje na negócio, vão te chamar de pastor. Se você for para a internet divulgar o teu trabalho, vai dizer que você é vendedor. Então, ou seja, as pessoas tendem a te rotular por características que elas não conseguem, mas que quando você faz e tem resultado, isso incomoda essas pessoas. Então, quanto mais clareza você tem do que você quer e de quem você é, mais sentido vai fazer você se posicionar com o que está alinhado com o que você está buscando. Só que quando você faz isso, você vai incomodar pessoas que não estão alinhadas com isso. Quando eu tomei a decisão de ir para a internet divulgar o meu trabalho, fui chamado de blogueiro. Quando eu tomei a decisão, há 2 anos atrás, de fazer as lives do programa Mentalidade ao domingo, me chamaram de coach. Quando eu tomei a decisão de 60 dias atrás falar de conceitos bíblicos na minha live de domingo, me chamaram de pastor. Então, ou seja, as pessoas sempre vão te rotular de coisas quando você tem a coragem de falar coisas que estão associadas ao teu chamado. Quando você identifica o teu propósito e você começa a falar do teu propósito, você vai incomodar pessoas que não estão alinhadas com aquilo. E se você é um escravo da opinião de todos, você passa a desconfigurar o teu propósito. Você passa a deixar de fazer o que você foi chamado para fazer. Então, para que você não seja um escravo da opinião de todo mundo, não é da opinião de todos, é da opinião de todo mundo, você precisa ter muita clareza de quem você é. Muita clareza do que faz sentido na tua vida. Para a partir daí, você não ser paralisado no percurso por opinião alheia. Ótimo, Rafael. Perfeito. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você precisa entender que o teu passado, ele serve apenas para 2 coisas. Para que você tenha clareza dos teus erros e a certeza de que eles foram para você aprender a não errar de novo. E segundo, que os teus acertos, eles devem servir de pilar para que você continue acertando. Ótimo. Onde é que eu quero chegar com esse segundo ponto? Quando eu tenho clareza de que eu sou um ser... que eu sou um pecador, a palavra não era essa, mas que eu sou um ser pecador, que eu sou um ser... Vamos lá, que eu não sou um ser perfeito, que eu erro, que eu falho. Eu tenho uma clareza de que este passado, ele não pode ser escondido. Eu tenho que ter clareza disso. Que eu erro, que eu sou um ser falho, que o meu passado tem erros que às vezes que eu me arrependi, certo? E que eu aprendi com eles para que eu não continue replicando. E que erros que eu cometi no passado, eles fazem parte do meu presente. Porque eles me ensinaram a chegar até aqui. E quando a gente fica preso a isso, ao medo do que as pessoas podem julgar sobre o que eu fiz de errado no passado, eu deixo de viver no meu presente. Perfeito? Ótimo, Rafael, eu entendi. E o que isso tem a ver com o fato de eu não querer agradar todo mundo? Porque quando você se paralisa com o fato de você ser uma pessoa falha, que você entende que no teu passado tem coisas que você se arrepende ou que se você não se orgulha de ter feito, você tem mais clareza de que você não tem que ficar refém dos outros. Que você não pode ficar refém de pessoas que querem jogar na tua cara o fato de você ter errado. Que você não vai ficar refém do fato de você lembrar do teu passado e ficar com medo de agir no teu presente porque você errou no passado. Ah, Rafael, mas você fala isso porque
Você não errou como eu errei. Ah, tá? É? Então bora lá. Ó quem tá aqui. Êxodo, capítulo 2. Deixa eu fazer uma pergunta primeiro. Ó como vai fazer sentido o que eu vou te falar aqui agora. Quando vocês lembram de Moisés, o que é que vem na cabeça de vocês? Responde pra mim. Quem lê a Bíblia, quem é religioso, quando vocês lembram de Moisés, o que é que vem na cabeça de vocês? Responde pra mim. Escreve aí. Moisés, o que é que vem na tua cabeça? Lara, o que é que vem na tua cabeça quando você pensa em Moisés? Doutora Larissa Santiago, que é estudiosa da Bíblia aí. O que é que vem na sua cabeça quando você lembra de Moisés? Pronto, abriu o Mar Vermelho. Perfeito? Então, ou seja, quando eu penso em Moisés, eu só lembro de quê? Do Mar Vermelho. Larissa, advogada, e doutora Lara, que são bastante religiosos aí. Quando vocês lembram de Davi, o que é que vem na cabeça de vocês? Quando vocês lembram de Davi, vem o que na cabeça de vocês? Pronto, todo mundo aí falou passagem Mar Vermelho. Ponto. E quando vocês lembram do rei Davi, vocês lembram de quê? O que é que vem na cabeça de vocês quando você lembra de Davi? Matou Golias. Pronto, perfeito. Golias. Olha o que eu vou falar agora, pra vocês entenderem o jogo. Vamos para Êxodo. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Vou ler rapidinho aqui, tá bom? Anos mais tarde, quando Moisés já era adulto, foi visitar seus irmãos hebreus e quando o viu, estavam sofrendo. Ele viu um egípcio espancar o hebreu que pertencia a seu povo. Moisés olhou para um lado, olhou para o outro. Olhou para o lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém vendo. Matou o egípcio e o escondeu na areia. Ponto. Moisés, que abriu o Mar Vermelho, matou um egípcio. Preste atenção. No dia seguinte, saiu de novo e viu 2 hebreus que estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu irmão? O homem respondeu: quem o colocou como príncipe e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram. Faraó ficou sabendo desse caso e decretou a morte de Moisés. Moisés, ao saber, fugiu. Mas Moisés fugiu e o faraó... Mas Moisés fugiu do faraó e foi para a terra de Midian. Quando chegou lá, sentou à beira do poço. Um sacerdote de Midian tinha 7 filhas. E aí vai a história. O que eu quero dizer com isso? Que Moisés, apesar de ter matado um egípcio, todas as vezes que vocês lembram de Moisés, vocês não vão lembrar que ele foi um cara que matou os egípcios. Para quem lê a Bíblia, sabe que Davi, certo dia, estava descansando, né, após uma guerra, olhou para uma mulher bonita e resolveu se deitar com ela. E essa mulher era casada. E ele não só se deitou com essa mulher, como ele engravidou ela e matou o marido dela. Só que, apesar de Davi ter sido pregado do terra, apesar de Davi ter matado o marido da mulher, apesar de Moisés ter matado um egípcio, a gente não lembra disso. A gente lembra que Davi matou Golias. A gente lembra que Moisés abriu o Mar Vermelho. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que o problema não está nos erros que você comete. O problema está em você cometer o erro e continuar cometendo de novo. O problema aqui está no equilíbrio que você estabelece entre os feitos que você faz e os erros que você comete. Então entenda que quando você erra, não é só você que erra. Todos nós erramos. E o que as pessoas más que estão ao nosso redor querem é pegar o teu erro e fazer com que você lembre o tempo inteiro para te paralisar de fazer o que precisa ser feito. Entenda isso. E quando eu trago para você aqui a Bíblia,
É para você entender que dentro do livro sagrado, as pessoas, os grandes nomes da Bíblia, todos eles pecaram. E não pecaram pouco. Eu acredito que ninguém matou. Eu acho que as pessoas que estão me assistindo aqui, ninguém nunca matou ninguém. E Moisés matou. E nem por isso, ele foi quem ele foi. Concorda? Davi pegou adultério, matou a mulher, matou o marido da mulher e ainda botou um filho na mulher que era casada. E nem por isso você lembra disso. Por que a gente precisa entender que o nosso passado, ele não serve para, não é para nos atormentar no presente. O nosso passado, ele serve para a gente entender o que a gente fez, se arrepender e continuar seguindo, se tornando uma pessoa melhor. Perfeito? Então, o que eu quero trazer para vocês é que quando você se prende ao passado, quando você se prende aos seus erros, e quando você se coloca como o escravo da opinião dos outros que vão falar sobre o que você fez de errado, você deixa de fazer o que precisa ser feito com o teu chamado. E se esses dois pessoas que eu te falei aqui deixassem de fazer o que eles foram chamados para fazer por conta do erro que eles cometeram no passado, jamais ia acontecer. Eu tô te dizendo de dois. Para quem conhece a Bíblia, Pedrinho, que eu falei semana passada, que foi o cara que disseminou a religião, né? O cara que no céu e na terra Deus deu a capacidade de ele conseguir profetizar, foi a pessoa que negou Jesus só 3 vezes. 3 vezes. Tá entendendo o que eu tô te falando? E o que a Bíblia tem para ensinar com a gente com isso? É que você precisa entender que você é um pecador. E que os teus pecados, eles não vão te impedir de continuar crescendo. Desde que você não tenha se arrependido do erro que você cometeu e aprendido com isso. E quando? Aqui, ó, Paulo perseguia e matava cristãos. Você tá entendendo? Que os grandes nomes da Bíblia cometeram erros piores do que você provavelmente teve cometido. E nem por isso, eles deixaram de exercer o papel deles. E a importância e o impacto que ele teve para disseminar isso aqui, ó, que é o livro da vida. Perfeito? É sobre isso. Então, quando eu chego para você e tento te trazer isso, é porque eu não quero que você se vanglorie dos erros que você cometeu. Mas é que você não vire escravo dos teus erros e que isso te impeça de ser a pessoa que você pode ser para impactar não só na tua vida, mas na vida de muitas outras pessoas. Perfeito? Então, quando você olha, e por quê? Por que Deus, né, não escolheu as pessoas perfeitas? Por que Deus não escolheu... Eu falei a história de Pedro semana passada. Pedro era brigão, Pedro era analfabeto, Pedro arrancou a orelha de um cara, Pedro negou Jesus 3 vezes, e olha o impacto do que ele fez. Então você precisa entender, se esses grandes nomes fizeram o que fizeram, você, que tem um erro no passado, está se prendendo a isso e deixando de fazer o que precisa ser feito. Então para de ser escravo do teu passado. Para de ficar condicionando as coisas que não estão dando certo hoje, porque lá no passado deu erro. Esquece o passado, caramba. Eu já te falei, o passado ele só serve para 2 coisas. Para você olhar para trás e ver o que você errou e não errar novamente. E para você olhar para o teu passado e ver onde você acertou para continuar acertando. Então, dentro desses primeiros 2 pontos da live, primeira coisa, ter a clareza que somos seres tribais. Só que, se eu ficar querendo me inserir em grupos que não tem sentido com quem eu sou, eu viro um escravo. Um escravo e passo a desconfigurar quem realmente eu sou. E isso vai acabar me adoecendo. E é por isso que você vê tanta gente doente hoje aí. Porque vira um escravo de um like. Vira um escravo de querer agradar. Você não precisa agradar todo mundo. Você precisa agradar as pessoas que fazem sentido com quem você é. Só que por você não ter uma clarificação da tua identidade, você vira um zumbi vagando por aí. Um zumbi que fica querendo entrar em lugares que não tem sentido com o que você quer. E por essa necessidade de se adequar, ou seja, de ser aceito pelas pessoas, você acaba adoecendo. Porque às vezes você vai ser aceito num lugar que nem você quer estar. Mas por essa necessidade humana
de ser aceito pelas pessoas, que eu te contei desde o dia que tu nasce, você começa a desconfigurar quem você é e começa a adoecer. Então, quando eu cheguei e falei sobre o tema da live, pare de agradar todo mundo, não é que você vai sair fazendo maluquice por aí, mas que você não precisa agradar todo mundo. Você tem que agradar com que pessoas que estão alinhadas com o que você quer. Só que se você não tem a clareza disso, você vira uma pessoa medrosa porque você fica com medo de falar e aí alguém te criticar. Aí você vira uma pessoa medrosa porque você acha que você pecou em alguma coisa e você não pode falar sobre aquilo. Entende o que eu tô te falando? Às vezes o teu erro, Deus colocou ele na tua vida para que você entenda o impacto do que aquilo aconteceu na tua vida e que você tenha ressignificado e você sirva de exemplo para as pessoas de que você errou, aprendeu e não vai errar mais. E quando você tem clareza de que todos nós temos algum erro no passado, isso te dá mais tranquilidade de entender duas coisas. Duas coisas. Primeiro, que você é humano e você erra. Ponto. Segundo, que você pare de apontar o dedo para o outro. Porque toda vez que você apontar um dedo, se você cometer um erro e Deus te deixou até aqui vivo ou conseguiu reconfigurar a tua cabeça para você continuar seguindo, não fica apontando o dedo para o outro. Então esses 20% que eu falei da internet, começa a olhar, antes de julgar essa pessoa, peraí, velho, eu errei também. Eu já tanto erro. Uma pessoa errou. Irmão, minha amiga, você errou. Deixa eu dizer uma coisa. Eu cometi esse mesmo erro, não faz isso mais não. Pensa assim, faz isso. E não querer apontar e dizer que a pessoa é errada e você é o certo. Porque no fundinho, você sabe também que você está errado. Que você já errou lá no passado. Perfeito? Então, gente, vamos começar primeiro a entender quem a gente é. Quem é que você é? Quais são as coisas que você julga como primícias, que são valores que você não abre mão? Então, se tem coisas que eu não abro mão, se a pessoa que se aproxima de mim é uma pessoa que não tem relação com isso, eu não vou me aproximar dessa pessoa. Então, ou seja, quando eu tenho uma clarificação da minha identidade, do meu propósito, dos meus princípios, eu não permito pessoas que têm princípios e valores diferentes se aproximar de mim. E se você não tem essa clareza, você quer agradar todo mundo. Aí você fica ali em cima do muro. Se o muro está apontando para cá, você corre para cá. Se o muro agora apontou para cá, você fica para cá. Então você vira uma pessoa que fica o tempo inteiro querendo agradar. Se o leme vira para cá, você vai para cá. Se o leme vira para cá, você vai para cá. E aí você vai adoecendo. Porque você não consegue manter uma estabilidade. Você fica o tempo inteiro aqui, eu quero agradar todo mundo. Isso é uma merda. E isso acontece, na maior parte das vezes, de pessoas que não têm clareza de quem elas são. Com pessoas que têm uma identidade fraca. Com pessoas que têm medo de que as pessoas julguem ela porque ela já errou. Te dei um exemplo. Moisés matou. Davi matou. Só que quando você lembra de Davi, quando você lembra de Moisés, você lembra do cara que abriu o Mar Vermelho. O cara que voltou lá para o Egito para resgatar as pessoas que estavam sendo escravizadas dos hebreus. Quando você lembra de Davi, você lembra o cara que matou Golias. Quando você lembra de Davi, ele foi o pai de Salomão. O cara que ensinou Salomão a ser o cara que é. O que é que entra na terceira conclusão? Quando os teus feitos são tão grandes, os teus erros eles são esquecidos. Então, ou seja, olha que pancada isso aqui agora. Quando teus erros são tão... quando os teus acertos são tão grandes, os teus erros eles são esquecidos. Porque ninguém vai lembrar disso que eu te falei de Moisés e Davi. Você vai lembrar que ele matou Golias. Você vai lembrar que ele abriu o Mar Vermelho, Moisés. Então, o que é que eu preciso entender na terceira coisa disso aqui? Que você precisa ter clareza de quem você é, que você precisa ter clareza de onde você quer chegar, e que você precisa ter clareza do que você precisa fazer para chegar. Porque quando os teus feitos eles são tão grandes, as pessoas esquecem dos teus erros. Então, se você tiver clareza disso, você vai começar a entender a importância de seguir o teu propósito, ao invés de parar para ficar dando satisfação para pessoas que não tem nada a ver com a tua vida. Quando você fica parando o tempo inteiro para justificar para pessoas que não merecem a justificativa, você se afasta do teu propósito e você impede de ter tanto resultado
que até aquele passado desgraçado que você tem deixe de existir. Porque os teus feitos foram tão grandes que as pessoas nem lembram mais daquilo ali. Só que quando tu fica no meio do percurso parando para justificar para fulano e para Beltrano que não tem nada a ver com o teu objetivo, você fica impedido de ter tanto resultado, e por não ter tanto resultado as pessoas vão sempre lembrar do teu passado. Porque se Davi não tivesse feito o que ele fez, as pessoas só iam lembrar que Davi se deitou com Batseba. Se Moisés não tivesse feito o que ele fez, as pessoas só iam lembrar que ele matou um egípcio. Então, olha como é que eu preciso olhar a partir de agora para a minha vida. Porque se eu não tiver essa clareza, eu vou ser mais um Zé Ninguém no mercado. Eu vou ser mais uma pessoa que todo mundo só aponta o erro. Por quê? Porque eu não tenho muito resultado. Só que quando você tem essa clareza de quem você é, quando você tem essa clareza de quem você precisa agradar, de quem você precisa agradar, e quando você tem clareza do que você precisa fazer acontecer para chegar onde você quer, você não vai parar teu tempo para ficar justificando. Você não vai parar teu tempo para dar satisfação para quem não merece satisfação. E você não vai parar teu tempo para valorizar quem não te valoriza. Ponto final. Por quê? Porque no fundo, as pessoas só vão fazer o recorte do que elas querem olhar. Elas só vão fazer o recorte do que elas desejam enxergar sobre você. E se você ficar preocupado com isso, você deixa de fazer o que você precisa ser feito. Para você ter o resultado que você merece ter, para que as pessoas olhem para o teu resultado e esqueçam de olhar para os teus defeitos. Porque quando o teu resultado é muito grande, o defeito ele é esquecido no tempo. Só que para que isso aconteça, você precisa entender tudo que eu te falei aqui na live. E se você não entende isso, você paralisa. Porque quando eu precisei fazer 3 anos e meio de cursinho, tinha tio meu que falava pro meu pai assim, manda voltar, manda trabalhar de mototáxi, porque tu tá estudando lá, não passa. Eu fui expulso da casa de um tio na época que eu mais precisava, por uma calúnia que falaram pra ele, e a gente precisou sair. Quando eu fazia faculdade, eu precisava trabalhar. E disseram que não dava para trabalhar, porque estudante de medicina não consegue trabalhar. E eu trabalhei uns 6 anos de medicina e nunca tirei uma nota menos que 8. Não, menos que 7,5. Nunca fui reprovado. Então, por quê? Porque eu tinha muita clareza do que eu queria. E por mais que todas as dificuldades que se apresentaram no meio do percurso passassem pela minha frente, nada me paralisou. Porque quando você tem um único foco, que é o teu alvo, não dá tempo de você ficar parando para tentar justificar o injustificável. Quando você está com muito foco no teu alvo, todas as tormentas que vão passar na tua frente, elas não são potentes o suficiente para tirar você do teu foco. Só que quando você não tem foco para o que você quer, você fica olhando para o lado o tempo inteiro. Você fica olhando para um lado, para o outro, para tentar ver se não tem ninguém querendo te paralisar. E por se preocupar com um lado e com o outro, você perde o foco da tua frente. E quando você perde o foco da tua frente, você não vai gerar o resultado necessário para que os teus resultados consigam destruir e apagar a memória de um passado que você não quer que seja lembrado. Então, três coisas têm que estar aqui na tua cabecinha. Primeiro, todos nós erramos, inclusive Moisés e Davi. Segundo, mas quando você gera tantos feitos, as pessoas esquecem dos teus defeitos. Terceira coisa, você não pode ficar olhando para o lado para tentar enxergar o que pessoas que não sabem de nada da tua vida ficam dando pitaco. Porque, mais uma vez, as pessoas, elas vão tirar recorte do que elas querem ver sobre você. Isso é muito doido. Certa vez, uma blogueira no TikTok falou de um vascular que, por azar meu, tinha o mesmo nome que o meu. As pessoas foram no meu TikTok e desceram sarrafo em mim, sem antes pesquisar se aquele Rafael vascular era eu mesmo. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem saber de nada. Elas querem simplesmente descer o sarrafo, integralmente, descer a madeira em você.
E se você deixar paralisar pelas calúnias que vão falar, pois é, minha advogada tá de prova sobre isso. E foi engraçado porque eu tava atendendo, Mônica chegou na minha sala assim que terminou o atendimento e falou, velho, estão descendo o sarrafo em tu lá no TikTok. Aí eu, peraí, deixa eu ir lá ver o que tá acontecendo. Prontamente eu vi o que tava acontecendo. Não, era uma calúnia. Eu falei, tá de boa. Vou fazer um vídeo, dizer o que aconteceu. Vou entrar em contato com minha advogada para me dar assessoria jurídica nesse quesito. E vou seguir a vida. Por quê? Porque eu estou em paz com o que eu faço. E como eu estou muito em paz com o que eu faço, e eu estou muito em paz com quem eu sou, eu não vou deixar me abalar pelas calúnias que vão se apresentar no percurso. Porque eu te falei, tem gente que não vai estar satisfeita nunca com o fato de você crescer e ela não. E elas vão ficar ali esperando um deslize seu, para descer o sarrafo em você. Só que quando você tem a clareza de que você é um pecador, quando você tem a clareza de que você não é perfeito, você não vai deixar que o fato da tua imperfeição existir te paralise de crescer. Por quê? Porque cada vez que você cresce, mais você fica no alvo. Você vira o alvo. E as pessoas não aceitam o teu crescimento. Desculpa, parte das pessoas não aceita o crescimento. E elas vão ficar ali atentas a tentar achar um deslize teu para apontar o dedo para você. E se você ficar com medo disso, você deixa de fazer. Porque, ai meu Deus, mas eu não quero que as pessoas... Esquece, irmão. Foca no teu alvo. Foca no teu alvo. E gere tanto resultado na tua vida que as pessoas, por mais que te sacaneiem, o teu resultado ele é tão superior a isso que ele apaga o resto. Mas se você se paralisa e fica preocupado, querendo agradar a todos, você gasta a tua energia toda nisso, que acaba não sobrando energia para você prosperar. Então, por isso que a ideia da live é construir essa narrativa de que você não deve agradar todo mundo. Porque não é todo mundo que vai junto com você. Porque não é todo mundo que está alinhado com os valores que você tem. E quando você tem a clareza disso, você entende o porquê você não deve agradar a todos. Simples. É simples. Porque somos seres únicos. Somos seres tribais. E eu preciso entender quem é a minha tribo. E para que eu entenda quem é a minha tribo, primeiro saber quem eu sou. E quando eu não sei quem eu sou, qualquer tribo serve. E quando eu entro numa tribo que não está alinhada com quem eu sou, eu acabo o quê? Eu acabo prostituindo a minha identidade. Ou seja, eu preciso vender uma identidade que eu não sou para ser aceito num lugar que eu nem sei se é o que eu quero. Então, por isso que primeiro você tem que ter clareza de quem você é. Você tem que ter clareza de quais são os valores que não são negociáveis. Para que você, quando for entrar em determinada tribo, saiba se realmente aquela tribo é a tribo que te pertence. Porque somos seres tribais. Falei lá no início da live. Se você viver sozinho, você não consegue. Você precisa de pessoas. Só que você precisa saber quem você é para saber quais são as pessoas que você deve agradar. Ou seja, pessoas que vale a pena você dedicar a tua energia no meio do percurso. Só que às vezes a gente não para pensar nisso. A gente não tem clareza disso. E por não ter clareza disso, eu viro o quê? Um escravo. Eu quero agradar todo mundo. Por quê? Porque eu fico com medo de desagradar. Porque se eu desagradar, a pessoa vai me criticar. A pessoa vai virar meu inimigo. Mas a vida é assim. Você vai ter pessoas que gostam de você. Você vai ver pessoas que não estão nem aí pra você. E tem pessoas que te odeiam. E elas te odeiam porque elas te odeiam. E ponto final. Só que eu estou nem aí pra isso. Porque eu não vou agradar a todo mundo. Porque repara, se eu tenho as minhas características, como é que eu vou agradar uma pessoa que tem uma característica contrária à minha? Eu não tenho tempo pra isso. Então, infelizmente, essa pessoa vai ficar aí. Tem várias pessoas que me seguem aqui. Uma, eu tenho certeza. Essa pessoa, ela só me segue pra tentar achar um deslize meu. Tô te falando isso porque um dia eu falei uma coisa que essa pessoa não gostava. Tipo assim, o Instagram é meu. Ou seja, quem me segue é porque está alinhada com o que eu faço. A pessoa está alinhada com os meus princípios. Mas essa pessoa, ela não está alinhada com os meus princípios. Ela está ali unicamente para achar um deslize meu. Ou que eu fale uma coisa que não seja coerente com as concepções dela.
Essa menina ela me disse tanta coisa. Só que assim, eu não vou perder meu tempo pra ficar discutindo. Mas essa mesma pessoa continua me seguindo, ela continua vendo meus stories. Por quê? Porque ela continua ali. Ela é aqueles 20% que fica ali olhando o meu Instagram pra ver se eu falo alguma coisa que não é o que ela quer ouvir ou se eu cometo algum deslize pra ela descer o sarrafo em mim. E por que eu não bloqueio ela? Porque a melhor forma, aí vem a facada que você tem que fazer. A melhor forma de você lidar com essas pessoas é deixar elas sofrerem. Elas sofrerem com a tua prosperidade. A melhor forma de você se vingar de alguém não é sacaneando com a pessoa. Não é caluniando com a pessoa. Não é fazendo mal para a pessoa. A forma mais cruel que você tem de se vingar de um inimigo é prosperando e desejando um bem para ele. Então, ou seja, eu deixo ela aqui. Por quê? Porque ela precisa ser alimentada da minha prosperidade. Para ela entender o quanto é ruim para ela não prosperar e eu prosperar. E eu tô bem tranquilo, porque no dia que eu falar uma coisa que ela não quer, eu tenho certeza que ela vai falar de novo. Eu não vou bloquear ela. Eu prefiro que ela sofra assim. Assistindo, remoendo de raiva. E eu tô falando de uma, deve ter umas 20% aí. Desses 50 mil seguidores, eu devo ter aí 10 mil que é assim. Aí eu vou fazer o quê? Eu não posso separar a minha vida para ficar justificando essas pessoas. Lógico, se essa pessoa vier me xingar, aí eu vou ter que bloquear ela. Mas essa pessoa, nem sei se ela tá aqui. Essa aí eu faço questão de esmagar ela com a minha prosperidade. Eu deixo ela remoer com isso mesmo. Porque a melhor forma de você se vingar é assim. E aí você precisa entender isso. Que, mais uma vez, ninguém lembra de Moisés que ele matou um egípcio. Você lembra de Moisés porque ele abriu o Mar Vermelho. Você lembra de Moisés porque ele resgatou os hebreus lá da escravidão do Egito. Ninguém lembra de Davi que praticou o adultério, matou o marido da mulher e engravidou uma mulher grávida, uma mulher casada. Você lembra de Davi porque matou Golias. Ou seja, quando os teus feitos são superiores aos teus defeitos, os teus defeitos eles são apagados. Eles não são apagados, eles são esquecidos. E se eu me preocupar com esses 20%, ou essa pessoa que eu estou te falando, né, que é uma desses 20%, o que ela está falando de mim, a raiva que ela tem de ver minha prosperidade, se eu perder tempo com ela, eu vou deixar de fazer o que eu preciso fazer, que é dar resultado. Que é de levar a minha mensagem. Se todas as vezes que me chamaram de coach, porque eu estou fazendo a live de domingo, eu deixasse de fazer, eu teria deixado de impactar a vida de várias pessoas que vêm até mim e falam assim, velho, aquela live sua me impactou. Depois daquela live eu tomei uma decisão. Tem uma paciente minha que ela falou assim, Rafael, depois de uma live que você fez do anti-medo, eu estava entrando em depressão, eu tava quase ficando mal. Depois daquela live eu recuperei. A minha vida ressignificou. Se eu deixasse de falar aqui, ó, trazer sempre isso aqui, com o pouco que sei sobre a Bíblia, eu deixaria de impactar na vida de várias pessoas. Pessoas que depois que eu comecei a falar de Bíblia, eu vejo essas pessoas falando também. Pessoas que não eram religiosas, depois de ver eu falando de religião, passaram a ser mais religiosas. Por quê? Porque se eu me deixo impedir pelas críticas daqueles que não estão construindo o que eu estou construindo, eu deixo de impactar as vidas que eu estou impactando fazendo o que eu faço. Se eu esperar ler a Bíblia inteira para me sentir preparado para falar, eu vou deixar de todo domingo impactar alguém com um versículo que eu trago aqui. Você não precisa estar pronto para fazer as coisas. Você precisa fazer as coisas. E esse é o grande problema. Mas sabe por que você não faz? Porque você está preocupado de alguém te criticar. De falar assim, olha, não sabe da Bíblia direito, fica falando. Eu vou falar, independente de nada. Chamado, não sei, mandou falar, tô falando. Olha lá, ó, vai conversar com ele lá em cima. Vai questionar ele. Pedro era analfabeto. Pedro era pescador. Pedro era brigão. E olha quem Pedro foi. Pedro negou Jesus 3 vezes. E olha quem ele foi. Então se ele tivesse preocupado, diga assim, ai meu Deus, mas eu não sei ler. Como é que eu vou? Olha o que Deus falou para ele. Deixa de ser um pescador de pessoas, vai ser um pescador de homem. Em um dia, ele pescou 3 mil pessoas. Você não precisa estar pronto para fazer o que tem que ser feito. Você precisa fazer o que tem que ser feito e no percurso você vai ficar pronto. Mas você deixa de fazer por quê? Porque fulano vai te chamar de coach. Porque Beltrano vai te chamar de pastor. É porque fulano vai dizer que você é marqueteiro.
Porque fulano vai dizer agora que você tá querendo dar uma de ricão. E aí, você vai fazer o quê? Você vai paralisar? Só que você entendeu que você não precisa agradar todo mundo. Você precisa agradar quem merece ser agradado. E quem é que merece ser agradado? Aquelas pessoas que são parecidas com o que você busca. E quem não é parecido é que não está errado. Só que eu não vou agradar. Essa pessoa que eu te falei, eu não vou agradar ela. Mas ela está aqui. Talvez ela seja até impactada pelas minhas lives. Eu acho que ela não assiste ao vivo, ela assiste depois. Perfeito? Então é isso. E outras histórias, né? Outras histórias. Ó, eu estou de olho. Eu estou de olho. Viu? Estou de olho. Então, gente, então é isso. Essa era a mensagem, tá bom? Eu quero que vocês entendam o que eu falei, né? Eu espero que vocês apliquem o que eu te disse. Por quê? Porque a gente precisa ter muita clareza disso. Que não dá para agradar todo mundo. Você não vai agradar a todos. Mas você precisa saber quem você é para saber quem você agrada. E saber que os que você não agrada, só lamento. Que se morda. Então para de querer agradar todo mundo. Se posicione. Não fique preocupado se vão te criticar, porque vão te criticar. Esqueça isso, vão te criticar. Só que se você tem um chamado, exerça o seu chamado. Não fica com medo de deixar isso ficar um momento ideal para fazer. Faça e no percurso você vai descobrir. Quando? Consigo gravar o nome dele. Ai, Deus. Lari, me lembra aí. É Jadião. Rápido, eu preciso lembrar o nome. Eu esqueço o nome toda hora. A Batalha dos Midianitas, Lari. É Jadião, né? Porra, não consigo lembrar o nome dele, não. Quem sabe de Bíblia aí? Já é Juízes, capítulo 6 a 8. A Batalha dos Midianitas, dos 300. É Jadião. Pô, não consigo gravar o nome dele, não. Toda vez que... A história dos 300. Lá de Juízes. Batalha dos Midianitas. Gideão. Pronto, Gideão. Quando Gideão... Olha o doido isso. Quando Gideão foi enfrentar os midianitas. E os midianitas eram muito maiores o exército do que o exército de Gideão. Gideão perguntou a Deus, Deus, me ajude. O que é que Deus disse? Pegue os medrosos e mande para casa. Disso aí caiu de acho que 30 mil para 2 mil. Depois ele foi de Jesus, mas não tem condições. Eu com 30 estava com medo, com 2 eu estou com mais medo ainda. Então agora você vai lá na água, pede para todo mundo beber água, e aqueles que abaixarem para beber a água, você manda embora. Os que trazerem a água até a boca, esses ficam. E aí, de 2 mil, foi para 300. E, com esses 300, ele venceu a batalha. Então, meus amigos e minhas amigas, você não precisa estar com todos. Você precisa estar com certos. Não adianta você estar indo para um lugar e estar andando com medroso. E você quer agradar esses medrosos só porque você quer se sentir inserido naquele grupo. Não adianta você estar indo para um lugar que exige de você muita habilidade de enfrentamento e você estar andando com pessoas que não têm essa habilidade. E a Batalha de Gideão é para te mostrar exatamente isso. Que você não precisa estar com todo mundo. Você precisa estar com as pessoas certas. As pessoas que vão estar com você para o que deve é. Só que para você encontrar essas pessoas, primeiro você tem que saber quem você é. Quem você é. E a Batalha de Gideão é um ensinamento clássico disso. Que você não precisa ir com todo mundo. Que você não precisa estar com todo mundo. Você precisa estar com os certos. Porque as batalhas que você vai vencer não é estando agradando todo mundo. A batalha que você vai vender na tua vida, que vai te levar para o lugar que você quer, tem que ser com as pessoas certas. Então, no meio desse percurso, você tem que saber quem você agrada. Você tem que saber quem deve estar do teu lado. E você precisa testar essas pessoas para saber se realmente elas são merecedoras de estar com você. E se você é merecedor de estar com essas pessoas. Né? Claro. Perfeito? Então, isso é uma clareza que a gente não tem. E os que levam água à boca estão na posição de vigilância. Mas não ficam vulneráveis. Os certos vão para a luta. Exatamente isso aí, Lari. Lari aí manja. Tem que começar a botar isso nas suas lives, que você não bota. Tá percebendo? Aí, ó. Um excelente advogado, inteligente pra caramba, mas tá aí. Às vezes fica com medo, mas eu vou ajudando ela a desbloquear algumas coisas aí da cabeça dela. Beleza? Então é sobre isso. Para de se preocupar.
Ah, não tô pronto. Vai sentar pronto mesmo. Vai sentar pronto mesmo. E para de achar que o momento ideal vai chegar, porque não vai chegar. O momento ideal vai chegar no teu percurso. Você fazendo. Eu sou a prova, viver isso. Eu jamais deixei de fazer uma coisa porque eu não estava pronto. Tô aqui, falando da Bíblia. Sem ter o conhecimento que Lari tem. Mas estou falando. E estou ajudando pessoas a entender a importância disso aqui. Porque aqui está toda a sabedoria que você precisa. Perfeito? Toda a sabedoria que você precisa para ser uma pessoa próspera, para ser um marido melhor, para ser uma esposa melhor, para ser uma pessoa mais rica. Rica? Na Bíblia pois é. Vai ler a Bíblia, você vai ver lá. Pega Provérbios e come com farinha para tu ver. Se tu não vai entender o que é riqueza. Como é que faz para ser rico? Não, Rafael, mas dinheiro não. Dinheiro não vai pro céu. Ah, é? Por que José do Egito era rico? Por que Davi era rico? Por que todo mundo era rico lá dentro? Porque o problema, gente, não está na riqueza. O problema está em você amar a riqueza. O dinheiro, ele serve para você se aproximar das pessoas que você gosta, para você proteger as pessoas que você gosta. O que você não pode é amar mais o dinheiro do que as pessoas. O dinheiro, ele tem que servir a você e não você servir a ele. Mas os bloqueios que você tem na tua cabeça estão expondo isso. Então, ou seja, aqui dentro tem tudo que você precisa saber para a prosperidade, para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais forte, para entender sobre as batalhas que você precisa vencer diariamente. E por isso que todo domingo eu estou te trazendo uma coisa aqui. Mesmo não sabendo tudo. Porque é no percurso que eu vou descobrindo. Você vê que cada live eu trago uma história. Cada live eu trago um versículo. Não precisa estar pronto. Você precisa fazer. Perfeito? Então é isso. A gente finaliza a live de hoje. Espero que tenha feito sentido. Espero que você entenda que você não deve agradar todo mundo. Eu espero que você entenda que o teu passado, ele não tem que ser esquecido. Ele está lá para te fazer lembrar dos teus erros. O teu passado está lá para te lembrar que você é um ser falho. E que você não deve pegar esse passado para te paralisar no presente. Perfeito? Então, lembra disso. Você não precisa agradar todo mundo. Você não precisa virar um escravo da opinião do outro. Porque, às vezes, esse outro não tem nada a ver com a tua vida. E, muito provavelmente, esse outro pega, às vezes, a interpretação que está lá na concepção dele, ele tira um retrato daquilo, não quer nem saber se é verdade, e ele vai descer o sarrafo porque ele quer te paralisar. Então, ó, tchau. A partir de hoje, meu irmão, o meu foco é esse. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem merece eu parar para ouvir. E quem não merece parar para ouvir, deixa falar. Vai falar do mesmo jeito. Problema deles. Beleza? Então, é sobre isso. Então, pega agora, aplica na tua vida. Que eu tenho certeza que tua vida vai ser melhor se tu pegar isso aqui e aplicar. E lembra, todos nós, aqui eu te dei exemplo de 2, dentro da Bíblia. Quando teus resultados são muito grandes, os teus erros eles são esquecidos. Desculpa, eles são esquecidos. Eles são ignorados. Perfeito? E se alguém falar, fala, não tem problema não. Eu errei mesmo, irmão, errei. Ó, tenho consciência do meu erro, tá bom? Eu já entendi que está errado, eu já corrigi e estou continuando seguindo. Então, se você não errou, já fica ciente aí desse erro para que você não cometa. Que você aprenda com o meu erro. Pronto, final. E tchau. E benção para você. Beleza? Beijo no coração. A live vai ficar salva. Se você não assistiu toda, vai lá depois e assiste. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, você pega essa live e compartilha com ela. Tá bom? Próximo domingo a gente está aqui juntos com mais conteúdo de valor, tá bom? Para agregar a tua vida, para tornar a tua vida melhor, para te tornar uma pessoa mais forte e corajosa, para conseguir vencer as batalhas que se apresentam todos os dias de nossa vida. Beleza? Beijo no coração. Excelente semana a todos. Show!